Sempre achei muito mais cativante consumir histórias nas quais me geram um sentimento de identificação, e eu acho que com você não deve ser diferente. Histórias das quais os personagens são de baixo, pois geralmente esse tipo de história em que é contada de baixo para cima visa dar a voz ao lado dos que foram esquecidos, ignorados, oprimidos e considerados não muito importantes para a história tradicional, contada do ponto de vista dos heróis, dos grandes homens. O Vaqueiro e a Senhora das Águas, livro do professor Daniel Marinho, tem como pano de fundo as lendas que dão origem ao surgimento e formação da Várzea Formosa, a atual cidade de Poranga. Neste livro, acompanharemos a jornada de um jovem vaqueiro chamado Tenório, na busca desafiadora de um boi que definitivamente não é um boi qualquer. A figura do vaqueiro surge no Nordeste, da mistura do português e do indígena. Uma característica marcante dos vaqueiros é o uso de sua própria indumentária, feita de couro, composta por perneira, gibão, chapéu, peitoral, luvas e botas, tudo feito de couro. O couro é definitivamente um material muito importante no ofício dos vaqueiros, pois o material protege a pele contra queimaduras vindas do sol e dos galhos e espinhos das árvores da caatinga. No sertão, a cultura do vaqueiro iniciou-se por volta de 1550, com marchas de boiadas empreendidas na Bahia e com os primeiros filhos, o que foi um fenômeno social muito significativo no sentido da ocupação e fixação do homem nos sertões da Bahia e no Nordeste. O couro é tão importante para o nordestino que o Capistrano de Abreu, célebre historiador cearense, denomina a formação cultural sertaneja fruto da miscigenação das raças branca, indígena e negra, como civilização do couro. O livro é dividido em 4 capítulos: Origem, Festa de Santana, Provações, Encontros e Destinos. No capítulo Origens, que dá início à história, somos apresentados aos personagens Zé Bento, Dona Mariana, Mãezinha Dolores e João Dolores, o avô de Tenório, que conta a lenda do olho d'água do pajé. Ninguém contava tal lenda tão bem e com tanta maestria quanto o velho Dolores, que sempre dividia a história em 4 partes: o ritual, a revelação e o preço a pagar, a hora de cumprir a missão e vida nova para os tabajaras. A lenda vai abordar um fenômeno extremamente presente na história do Nordeste: a seca. Os primeiros registros de seca no Brasil são de 1558, relatados no livro História da Companhia de Jesus no Brasil, pelo padre Serafim Leite, com alta mortalidade e fuga de indígenas para o litoral. Já na região da Serra da Ibiapaba, segundo o livro Macambira, Minha Terra, Minha Gente, do Expedito Borges Carreiro, a primeira ocorrência de seca ficou compreendida entre os anos de 1603 e 1606, que foi um período que o colonizador Pero Coelho de Souza veio com sua expedição a essa terra com o intuito de colonizar e atingir as serranias da Serra da Ibiapaba. Os efeitos causados por essas secas eram simplesmente devastadores. A lenda do olho d'água do pajé fala sobre uma seca feroz que caiu sobre a região onde os indígenas tabajaras habitavam livremente em uma mata depois dos pau-roxos. E para não morrerem de fome e sede, resolveram então buscar a ajuda dos encantados para escaparem da terrível seca. A parte do ritual, a revelação e o preço a pagar fala exatamente sobre o sacrifício que o pajé, o líder da tribo, terá que fazer à Mãe das Águas para que seu povo sobreviva. Após o ritual, a Mãe das Águas impõe uma missão ao pajé e a punição a quem desejar gananciosamente suas flores brancas sobre as águas. E a dúvida que quero deixar aqui é: será que os tabajaras terão a ganância de desejar das flores ou vão apenas desfrutar da água e dos demais recursos naturais resultantes do sacrifício do pajé? Quando o padre Antônio Vieira, uma das personagens mais influentes do século XVII, chegou à Serra da Ibiapaba em 1660, juntamente com outros jesuítas que catequizaram muitos membros da etnia tabajara. Afinal, mesmo que esses povos já possuíssem culturas, saberes e signos, tinham que ser submetidos à cultura do colonizador para que pudessem ser salvos e convertidos à religião do invasor português. Enfim, eles testemunharam muitos focos de excelentes águas para o consumo.
que os indígenas viviam da caça, do cultivo da mandioca, da plantação de legumes e do mel, né? Pelos relatos que temos, percebemos que os povos nativos consumiam apenas o necessário sem agredir a natureza. O nome deste capítulo, Origens, é mais do que apropriado, pois remete aos primeiros habitantes da Várzea Formosa, muitos antes dos invasores europeus, dos jesuítas, dos vaqueiros, dos negros africanos escravizados, dos políticos e de todo o resto. Os indígenas, os povos nativos, já habitavam essas terras. Segundo os pesquisadores, esses povos chegaram aqui há cerca de 12 mil anos atrás, através de correntes migratórias, sendo possível encontrar vestígios desses povos ancestrais em todo o Ceará. E na Poranga não é diferente, com pinturas rupestres que podem ser encontradas nas comunidades de Arraial, Pitombeira, entre outros locais da região. Além da nação Tabajara, outra tribo que também habita e habitava a Macambira, a Sede, Poranga, mais especificamente no Pinga, a Cachoeira, eram os Calabaças, pertencentes à etnia Tapunha, e os Tabajaras, à etnia Tupi-Guarani. O capítulo 2, a Festa de Santana. Neste capítulo, são abordados traços sociais e culturais da comunidade de Santana, tal como a religião muito presente com a devoção a Santana, padroeira da comunidade. A procissão, a missa rezada em latim, que mesmo sem muito entendimento dos fiéis, a ouvem com muita devoção, apesar das distrações de alguns para alimentar o espírito da fofoca, como diz o autor, em relação às coisas pequenas, como as vestimentas das pessoas presentes na igreja. Mas logo as pessoas voltavam a atenção para o padre, né? Porque ele ficava com sermões sobre o pecado e a fala ameaçadora do fogo eterno do inferno que castigará todos os pecadores no juízo final. Aqui também criamos mais intimidade com o Tenório. Filho mais novo de Zé Bento e Dona Mariana, o jovem seguiu o ofício do pai e inclusive estava se tornando um dos melhores vaqueiros de toda a região. A festa de Santana era um dia especial para ele, pois era também o seu aniversário. Mas o acontecimento mais importante da festa ainda estava para acontecer, o leilão. Mas antes disso, o Tenório resolveu beber uma cachaçinha com uma cascavel dentro do litro para ter uma coragem de enfrentar a timidez, o nervosismo, os seus medos e o demônio da mãe da Teresa. Para assim pedir a mão da moça, que ele tem uma queda desde a infância, em casamento, e assim o fez. Quem não gostou muito da ideia foi a mãe da Teresa, e você já vai entender o porquê. Veja o que a mãe dela, da Teresa, falou para o Tenório, abre aspas. Só vou falar essa vez, caboclo. Fique longe da minha filha. Você não tem onde cair vivo, porque morto se cai em todo lugar. Vá cuidar de suas vacas, de sua roça. Você não tem condições nem de se sustentar. Que dirá dar para minha filha a vida que ela merece. Ou vai querer morar com ela numa casinha de taipa, no meio dos matos, comendo vento e sol. Trate-se de procurar alguém da sua igualha. Afaste-se ou vá se vir comigo, entendeu? Em outro trecho, ela diz a Teresa: Fique perto, atenção nos filhos do seu Salim. Esses sim são moços decentes, moram na capital, têm dinheiro, condições de lhe dar uma vida digna que você merece. O seu Salim era o latifundiário, dono de muitas propriedades e riquezas que ninguém sabia a origem. Eu separei esses trechos para problematizarmos o comportamento dessa senhora, tendo como análise a sociedade brasileira, que aqui eu entendo que está situada no século XX. Quando procuramos entender o comportamento social do brasileiro, é muito difícil não retornarmos ao período da escravidão. Não podemos esquecer que a formação desse país se deu às mãos escravizadas por quase 400 anos. E isso deixou marcas profundas em toda a sociedade brasileira. O viajante Alexander von Humboldt, em América, todo branco é cavaleiro, dizia, abre aspas, num território marcado pela escravidão de africanos, o mero fato de ser uma cor diversa do negro já representava mérito com direito, nobilição. Fecha aspas. Segundo a historiadora Lilian Schwarzen, no livro Brasil, uma biografia, o que define a nobreza no Brasil colônia era o que ela não fazia, ou seja, dedicava-se ao trabalho braçal, cuidar dos animais, da fazenda, dos trabalhos domésticos
era coisas para gentios ou cativos. Considerado símbolo de atividade inferior e menosprezada, voltando para o livro, o vaqueiro, apesar da extrema importância para a povoação e formação do Nordeste, era uma mistura de indígena, além de exercer o trabalho braçal e mal remunerado. Já os nobres, personagens que no livro podemos interpretar pelos seus Salim e os filhos, deviam viver do rendimento de aluguel, cargos públicos, proprietários de terras, ter filhos criados na capital. Esse era o modelo ideal de nobreza do período colonial. Esse modelo idealizado perdurou durante todo o período açucareiro, criando uma sociedade patriarcal, heteronormativa e cristã, pelo menos nas aparências, pautado num padrão de família estendida. E o que percebo no livro é que a mãe da Teresa trata Tenório mais do que um requício do Brasil colônia, que muitas vezes faz com que o oprimido haja como opressor. Eu diria que isso foi o estopim para que o personagem principal se desafie a ir em busca do Bel, o boi zebu. Nessa jornada, Tenório vai se deparar com várias situações que exigirão dele muita coragem, sabedoria e pureza. Algo que vai ficando claro à medida em que o leitor vai finalizando o livro é que essa não é lenda contada de forma repetida, sem gerar muito proveito para uma boa reflexão. Eu acredito que o autor fez um bom trabalho no papel de resgatar a cultura e a história da Várzea Formosa. Eu não contei muito sobre a história, porque eu não quero estragar a experiência de leitura de vocês. Essa história é também a história de um povo, é sobre o papel da comunidade na construção de um bem coletivo, passando por diferentes contextos, onde a seca, fome, miséria e até a exploração que mantém um sistema de escravidão, enquanto pouquíssimos desfrutam da riqueza do local. Claro, desigualdade social, fome, miséria e exploração existem em todos os lugares, certo? Outro ponto que me leva à reflexão é a violência. E não, essa não é uma obra violenta. Estou falando da violência do real, fora da obra, pois se a arte tenta resgatar a cultura do povo de Poranga, do povo poranguense, do outro lado fica evidente também os preconceitos, as mazelas sociais e a violência da exclusão e discriminação de grupos. O curioso é que a salvação desse povo parte pela representação de personagens reais e místicos, marginalizados, tratados como selvagens e até mesmo como vilões por uma parcela da população, o que gera uma certa epifania. Nas linhas em que o autor vai tratar da coletividade dos grupos, seja eles indígenas, negros, escravizados, vaqueiros, reforçam que a solução para os problemas enfrentados pelos moradores de Santana está na união dos povos, que juntos formam a população da Várzea Formosa. A história de Poranga não é feita somente por indivíduos isolados, mas pela junção da história de todos. E o enfrentamento às desigualdades, preconceitos, explorações e abusos dos recursos naturais está na união, no trabalho justo e na fé. Esses são elementos destacados para a construção de uma terra sem males. Aliás, eu diria que a saída para o povo brasileiro está na coletividade. É só olhar para o exemplo da história do Brasil. A Confederação dos Cariris, Canudos, Palmares são exemplos em que os excluídos, marginalizados e invisibilizados sempre executavam formas de resistência, luta, um jeito de se manter vivo das amarras dos opressores. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Este é um excelente livro. Eu realmente gostei muito. Se você gostou desse tipo de vídeo, desse tipo de trabalho, deixa um comentário, uma crítica. Críticas construtivas são sempre bem-vindas e eu vou gostar muito de saber o que você pensa sobre esse tipo de vídeo. Fica fortemente a recomendação da leitura do livro e até o próximo vídeo. Tchau, muito obrigado por me assistir. Beijão para todo mundo.